importante notar isso daí, porque nós estamos indo para uma situação mundial e nacional crítica. O que nós temos pela frente não é um mar de rosas. E no meio da luta, uma das coisas mais importantes é saber quem é que são os seus verdadeiros amigos e quem são os seus inimigos. E essas pessoas são todos, né, funcionários da burguesia. E eles vão trabalhar contra os trabalhadores em todas as situações que eles puderem trabalhar, né? Nós não podemos em nenhum momento deixar de estabelecer com absoluta clareza esse problema, né? Então há aí uma política de mistificação, né, de confusão extrema, de jogar areia nos olhos da população com essas figuras, né? Bom, ao mesmo tempo, né, aqui nós temos uma coisa curiosa que a gente precisa chamar atenção. Ao mesmo tempo em que pessoas que participaram ativamente do golpe de 2016, né, são elogiadas e são paparicadas, propõem uma figura absolutamente grotesca como esse Frota para o governo do Lula, Pércio Arida e outras pessoas que já fizeram tudo quanto é mal que eles poderiam fazer ao Brasil, Geraldo Alckmin, toda essa gente, uma parte do PT é incapaz, né, de aceitar um jogador de futebol como o Neymar, que está defendendo a seleção brasileira no Catar, né? É importante chamar a atenção para isso porque mostra, né, a política desorientadora da esquerda em relação a determinadas coisas. Quer dizer, um Geraldo Alckmin que reprimiu gente, né, que reprimiu a população do estado de São Paulo em mais de uma oportunidade violentamente, que é acusado de corrupção enquanto governo do estado, que apoiou o golpe de estado e tudo mais, é agora o herói da esquerda. E o Neymar, que é um mero jogador de futebol, que não fez nada, a única coisa que ele teria feito seria ter chamado a votar no Bolsonaro e mais nada, né? Esse daqui é uma figura maldita. Qual é o sentido disso? Não faz sentido nenhum, né? Eu digo isso não para defender A, B ou C, porque, na minha opinião, um jogador como o Neymar não precisa nem ser defendido, né? Quem ataca o Neymar é uma parcela da esquerda que nunca pensou em futebol, que na verdade não gosta de futebol, que torce contra a seleção brasileira, inclusive, né? E que está, nesse sentido, em contradição com a esmagadora maioria da população do país. Então, o problema não é defender o Neymar, né? O Neymar, para você ver o prejuízo que o Neymar tem com essa posição da esquerda, é só sair no dia do jogo da seleção brasileira e ver a reação da torcida em relação ao problema do Neymar, né? O que está em questão aqui é outra coisa, né? É a completa confusão que essa esquerda, né, e particularmente o PT espalha. Por causa da eleição, né, de 2022, a eleição que acabou de acontecer, uma parte do PT festejou a contusão do Neymar, né? É importante salientar isso por quê? Né? Primeiro que é um ato desagradável, né? Revela uma certa baixeza espiritual, né, do pessoal. Torcer assim contra um jogador da seleção brasileira que está lá jogando futebol. Mas, acima de tudo, mostra, né, os problemas que é preciso superar para que nós tenhamos aqui um movimento real de defesa dos interesses populares. Dessa maneira, quer dizer, sem criticar isso daí, sem se separar
desse tipo de conduta, não dá para você efetivamente, né, conquistar a maioria do povo brasileiro para uma posição de esquerda. Isso aí é uma coisa que vai no sentido totalmente oposto, né, a essa política. Nós já assinalamos várias vezes que essa esquerda que determinados setores da esquerda têm o mau hábito, né, a má política seria mais corretamente falar, de se chocar de frente com a população brasileira, inclusive com expressões de desprezo pela população, como, por exemplo, falar que metade dos eleitores do país são gado, que é uma coisa absurda, né? Você jamais vai conseguir convencer alguém com esse tipo de coisa. Primeiro que é muito arrogante, muito autoritário, muito prepotente você falar esse tipo de coisa. O pessoal votou no Bolsonaro, há os bolsonaristas que são fanáticos. No meio bolsonarista, você tem as pessoas que integram o aparato de repressão. Você tem gente da polícia militar que realmente, né, é um sério problema político, mas 58 milhões de pessoas não são assim, né? Não se pode confundir, né, o fato de que a pessoa esteja votando com a natureza da pessoa. Depois também, né, é preciso considerar que a população não vota por um motivo assim de má fé. Há uma direita no meio desse movimento, há uma direita intransigente no meio desse movimento bolsonarista, sem dúvida, mas não são todos os eleitores. É evidente que o bolsonarismo vem conquistando uma parcela da população, né? E depois também, quando essa parcela da população votava no PSDB, ninguém falava que eles eram gado, né? E votar no PSDB é pior do que votar no Bolsonaro. Porque no PSDB ninguém tem motivo para votar. É um partido totalmente antipopular. O Bolsonaro não. O Bolsonaro faz muita demagogia popular. Então, né, o caso aqui da seleção mostra mais uma vez que é necessário se delimitar, se separar, colocar uma clara distinção, né, entre a esquerda revolucionária e a esquerda pequeno-burguesa, prepotente, arrogante e que tem essa baixeza, né? A contusão do Neymar é mais ou menos assim. A pessoa festeja porque seria uma vingança contra uma pessoa que apoiou o Bolsonaro. Isso daí é uma defesa do povo? Não, não é uma defesa do povo. Isso daí só pode ser mesmo a defesa de interesses muito particulares no interior da esquerda, né? A campanha contra a Copa do Catar é a mesma coisa, né? A campanha contra a seleção brasileira é a mesma coisa. E, né, felizmente, graças ao desempenho da seleção brasileira no primeiro jogo, né, onde o Brasil dominou completamente o jogo e mostrou que é uma seleção que entra em campo para ganhar a Copa do Mundo, uma parcela da esquerda foi obrigada a recuar da posição ainda mais escatológica de torcer contra e ser contra a própria seleção brasileira, né? Essa política de ser contra a seleção brasileira, ela é uma política que não corresponde a uma esquerda popular, operária, né, ligada aos trabalhadores. Eu vi, por exemplo, né, nas redes sociais, uma declaração, uma britânica, né? Não sei por que essa mulher falou isso, falou: vou torcer contra o Brasil na Copa do Mundo. Bom, natural, se ela é britânica, ela deveria torcer para a seleção dela, seria o mais natural, mas ela preferia torcer contra o Brasil, né? E aí o Jean Willis, né, faz um comentário que é o seguinte: já estou começando a gostar dela, porque por algum motivo misterioso é preciso torcer contra a seleção brasileira. Nós temos a famosa versão antiga, né? Nós estamos ouvindo isso, a versão antiga nós estamos ouvindo da boca dos bolsonaristas mais fanáticos, né? Que é o seguinte:
a Copa do Mundo é alienação do povo, né? E é uma coisa engraçada, né? Que os bolsonaristas que estão nesses atos em favor reivindicando o golpe de Estado, essa é a posição majoritária desse pessoal. Copa do Mundo é alienação, não tem que torcer, não tem que assistir os jogos, nada. Isso vai prejudicar a mobilização dos bolsonaristas, né? O que mostra assim, uma certa semelhança na maneira de pensar entre determinados setores da esquerda e determinados setores do bolsonarismo, né?